Fala sinceros, beleza? Olha, hoje eu vou falar de um profissional da nossa área, do nosso ramo, que ele é fundamental, que é o luthier, tá? O luthier, nada mais, nada menos, é quem constrói os instrumentos musicais. Quem faz um violão, quem faz um baixo, quem faz a guitarra, não é simplesmente a fábrica. Existe um profissional, uma pessoa, que é um luthier, que desenha um instrumento, que constrói um instrumento, tá legal? Aliás, esse nome difícil, né, luthier, tem origem francesa, tá legal? É bom lembrar disso aí. O que eu quero ressaltar aqui a respeito do luthier? É que existe o luthier construtor, tá? Mas também existe um luthier que é o luthier técnico. É um luthier específico em fazer regulagens, ajustes para que o instrumento fique confortável ao toque, porque cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem uma digital, um DNA único, né? Então isso reflete também na hora de tocar o instrumento. Tem pessoas que têm uma personalidade mais forte, explosiva, isso vai para a tocabilidade, vai para o som do instrumento também. E o luthier é alguém preparado, capacitado para adaptar o instrumento à realidade, à estrutura de cada músico, seja ele iniciante ou profissional. Na verdade, quando o músico é um iniciante, o trabalho do luthier é fundamental também, porque o iniciante ainda não tem um total conhecimento do instrumento, como que ele funciona, e nem sempre os instrumentos chegam nas nossas mãos em perfeito estado para uso. Alguns vêm duro, desconfortável, e o iniciante acaba acreditando que aquele desconforto, aquela dificuldade de fazer o acorde se dá pelo despreparo. Tem gente que fala assim, ó, eu não levo jeito para violão, única e exclusivamente porque o primeiro violão que foi apresentado a ele foi um instrumento que não estava regulado por um luthier, tá? E profissionais, então, muito mais ainda. Os profissionais já conhecem o luthier, já têm amizade, já frequentam o ateliê, a luthieria, vamos dizer assim, né? Porque ele sabe da importância de um instrumento. O instrumento para o profissional é uma ferramenta de trabalho, né? E a ferramenta de trabalho precisa estar ajustada para a melhor execução, tá? Então, uma outra coisa importante sobre esse assunto de luthier, que é o seguinte, é uma relação que precisa ser medida pelo fator confiança. Exatamente. É igual um médico, né? Quando a gente fica doente, a gente precisa procurar um médico. E é importante que o médico seja de confiança, para que a gente consiga colocar a nossa vida ali nas mãos dele, né? O instrumento não é muito diferente, guardando, claro, as devidas proporções, né? Mas é importante que seja uma pessoa de confiança, porque você vai entregar o seu patrimônio na mão dele e ele precisa ser alguém que sabe exatamente o que fazer, tá? E se você ainda não conhece um luthier, não tem um luthier de confiança, procure por indicações, algum músico que você conheça, que toque bem e que já conheça de música, que tem um network. Uma loja de instrumento é uma loja que precisa ter um luthier, é importante ter um luthier dentro de uma loja para facilitar o dia a dia como um todo, tanto da estrutura da loja, como também das pessoas, dos clientes que precisam dos serviços e dos instrumentos também, tá? Então, fator confiança, procure por indicação também. Porque a gente costuma brincar no dia a dia que tem o luthier, mas existe o curioso luthier, vamos dizer assim, a gente brinca muito, que é aquela pessoa curiosa que vai tentando ali e tem hora que dá certo, mas tem hora que não dá certo, né? E não é legal colocar o seu instrumento na mão de um aventureiro, porque você pode se dar muito bem, mas também pode se dar muito mal. A gente também brinca falando que existe o estragatier, que é a pessoa que tenta mexer e tal, e acaba estragando o instrumento. Acontece muito, eu já vi ao longo da minha trajetória, eu já vi muito esse tipo de coisa acontecer, e não é nada legal, é muito constrangedor e muito ruim. Então é importante mesmo que se procure um luthier de confiança, uma pessoa idônea, profissional, que conheça mesmo do assunto, porque ele é capacitado para tornar o instrumento melhor, deixar o instrumento ao melhor nível de execução possível. Voltando ainda na questão do curiosotier, eu até admiro muito, porque, na verdade, um luthier, antes dele se tornar um luthier de fato, ele foi um curioso.
Ele foi alguém que começou a mexer, que foi tentando, e essa curiosidade, essa pesquisa, ela acaba originando muitas coisas legais. Várias marcas lendárias, tradicionais, mundiais, existem hoje por causa de um curioso que começou a pesquisar e tira o braço de um instrumento, coloca no outro, tira o captador de um, coloca no outro, e vai nascendo sonoridades antes desconhecidas, tá? Mas, na hora da gente colocar o nosso instrumento, é importante que a gente coloque na mão de uma pessoa que é curioso, ótimo, ponto para ele, mas que ele tenha realmente certeza do que está fazendo. Porque a gente não coloca o nosso carro na mão de um curioso simplesmente, ele precisa ser um mecânico, porque a gente sabe o preço que pode ser, né? A gente não coloca a nossa vida na mão de um curioso simplesmente, né? Então, o luthier, eu queria aqui mandar um abraço, um beijo para os meus amigos luthier, né? Aqui no Ponto do Músico, tem luthieria instalada, a gente tem parceria com luthier de altíssima qualidade, tá? Então, nós estamos totalmente preparados para atender você, a instruir você para que você tenha um bom resultado com o seu instrumento, uma boa, a melhor relação possível com o seu instrumento, com a sua música, com a sua vida, tá? Então tá aí algumas informações sobre esse nome que para uns é um mito, né? Mas eu digo, afirmo com toda certeza, todo músico precisa conhecer, ter contato, relacionamento com o luthier. O seu instrumento vai agradecer, suas mãos vão agradecer, o seu público vai agradecer e você vai ficar muito mais feliz, tá beleza? Um abraço e beijo também.